dia, Renato. Agradecer aí a sua disponibilidade de aceitar nosso convite e falar de um tema aí tão instigante, né, para o meio empresarial, para o meio acadêmico, enfim, para os colegas advogados. Já vou iniciar colocando aí uma pergunta bem instigante na sua mesa, né? Na parte do direito penal, as criptomoedas, em geral, elas são alvos de críticas, né? Por entenderem que ela permite aí a práticas de crimes como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. E partindo aí da premissa que o direito penal funciona como um pêndulo, qual a sua opinião hoje do cenário da legislação brasileira em relação aí às criptomoedas? Meu caro João, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre uma felicidade poder debater com colegas sobre tantas questões de áreas novas, principalmente, de áreas novas que têm uma incidência completamente multifacetada. Se você me permite, eu vou só gastar um minuto para explicar o porquê que este papo surge entre o direito penal e o direito tributário, ou entre tantos direitos, ou porque pelo menos um penalista, um criminalista como eu, é tragado para este mundo virtual. Há alguns anos atrás, eu fui chamado por vários colegas tributaristas para dar um certo auxílio no que dizia respeito à repatriação de valores. Era uma época em que se discutia, nós tivemos algumas leis de repatriação, mas tínhamos aspectos penais, principalmente sobre a origem do dinheiro, que aproximou significativamente o direito penal, o direito criminal, da área tributária. E naquele momento, eu acabei fazendo alguns estudos, inclusive em realidades comparadas, para tentar entender o que estava a acontecer. E a gente está passando por um momento mundial de quebra de sigilos, de divulgação e de transparência muito significativos. E, por acaso, coincidentemente, a gente viveu naquela época um grande boom das criptomoedas. As criptomoedas, em alguns meses, se valorizaram mais de 1000%. Eu achei aquilo curioso, eu achei aquilo instigante e eu fui começar a me debruçar sobre o tema, escrevi até algumas coisas, muito mais para satisfação pessoal e para entender onde eu estava pisando do que outra coisa qualquer. E percebi que este tema das criptomoedas seria um tema, em não muito tempo, um tema de interesse do direito. Se escrevia, estamos falando há 4 anos atrás, se escrevia muito pouco ainda no Brasil ou mesmo na Europa sobre isso. Nos Estados Unidos, nós tínhamos uma literatura boa. E me preocupava justamente a questão da lavagem de dinheiro, da sonegação fiscal e da evasão de divisas, como você mencionou, que não por acaso eram o tema fundamental da repatriação. A repatriação tinha essa sombra penal que assustava o tributarista, que assustava aquele que tinha dinheiros não declarados no exterior e etc. Muito bem. Eu comecei a tentar analisar essa questão e como estava no Brasil. E eu percebi que nós temos talvez 3 marcos ou 3 momentos de discussão penal sobre as criptomoedas no Brasil. O primeiro momento já foi superado, que isto estamos falando no começo de 2010, 2011, vale dizer, bem no momento nascedouro da Bitcoin e das criptomoedas, aonde principalmente alguns órgãos de polícia entendiam esta novidade ou aquela novidade daquele momento como uma situação curiosa e perigosa. Diziam eles que a gente estava vivendo uma situação de moeda falsa. Porque, afinal de contas, estava tendo transações de dinheiro e de moeda que não era moeda. Isso foi rapidamente superado. O que eu acho que nós estamos passando hoje no Brasil é um segundo momento, ou mais significativamente, nós estamos vivendo um segundo momento,
que diz respeito ao quê? A ideia de estelionato e a ideia de pirâmides financeiras. Este, acho que é o principal momento de preocupação hoje no Brasil. Eu antevejo, a exemplo do que já está se dando na Europa, mas também em algumas varas especializadas em lavagem de dinheiro no Brasil, que o próximo grande foco de preocupação vai se dar em termos de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão. Eu acho que estamos construindo isso, principalmente se você consultar, por exemplo, as varas especializadas em lavagem de dinheiro de São Paulo, os juízes estão já preocupados, eu tenho inclusive dado aula na Escola da Magistratura, sobre como que o crime organizado está lavando dinheiro com as criptomoedas. Isso é uma grande preocupação. O governo retrata essa preocupação, por exemplo, na Instrução Normativa 1888, quando destaca que também a não obediência às regras da Instrução Normativa pode implicar em lavagem de dinheiro. E nós temos diversos projetos de lei que, inclusive, pretendem modificar a nossa lei de lavagem, que é a Lei 9.613. Então, estamos vivendo uma situação curiosa e concomitante. Temos vários focos de preocupação simultâneos, mas você, sem dúvida nenhuma, tem razão a dizer que existe essa preocupação penal, criminal, em relação às criptomoedas. Só não sei exatamente se estamos com um foco bem dirigido a esse problema. Aproveitando esse gancho, como é que você tem percebido, diante dessas fraudes, né, das práticas de estelionatos, dessas pirâmides financeiras, como você tem percebido a atuação dos órgãos governamentais, Banco Central ou CVM? De uma certa forma, eles tentam não entrar, ou não tentaram entrar ainda nesse meio, mas existe também um certo respeito ao mercado financeiro também, né? Mas não seria talvez seguro se as entidades públicas, de certa forma, fiscalizassem isso? Muito bom. Essa é uma pergunta, me parece, crucial. Em primeiro momento, eu queria destacar para você que a gente tem duas preocupações do ponto de vista criminal. Pessoas físicas que venham a adquirir e vender criptomoedas e que, em relação a essas pessoas físicas, eu vou ter um problema significativo em relação, por exemplo, a crimes como lavagem de dinheiro, porque elas estão adquirindo algo que já é oculto, ou seja, na própria aquisição de uma criptomoeda, e eu não estou nem falando da Bitcoin, posso falar de outras moedas que são completamente anônimas, como a Monero, como as novas versões de Ethereum, etc. O adquirir isto já vai causar uma confusão futura. Mas em relação a essas pessoas físicas, eu tenho inclusive uma dificuldade de controle e de fiscalização. O governo parece, isso no mundo, parece estar focado em uma outra questão, que são as exchanges, não é? Se eu controlar o fluxo de compra e venda de moedas, talvez eu consiga controlar um pouco melhor este mercado. O governo está muito esperançoso que o seu controle nacional, em território nacional, vá suprir qualquer questão. As criptomoedas, no entanto, não têm as dimensões nacionais. Eu posso, do Brasil, conversar com você e ambos negociarmos em qualquer país do mundo qualquer criptomoeda. Aliás, a arbitragem de criptomoedas hoje, que é algo que vai aproximar nossas áreas ainda mais, que é a compra e venda em vários mercados simultaneamente, aproveitando as variações dos valores, é algo, uma das condutas mais lucrativas em termos dos especuladores de criptos. E se isto não é criminoso, porque você poderia me dizer, muito bem, mas e o problema da evasão de divisas?
Ora, se eu falasse de evasão de divisas, eu estaria a dizer de manter um dinheiro fora do país ou enviar para fora do país. Eu, na verdade, estou não em um país ou em outro país, mas no mundo virtual. A hora que eu efetivar o dinheiro é que eu posso falar, eventualmente, num aproveitamento aqui ou acolá. Mas, de modo geral, os primeiros passos no Brasil têm sido dados no controle das exchanges, numa regulamentação das exchanges, mas há de se entender que esta regulamentação é limitada. Não adianta nada o Brasil fechar suas portas, querer controlar por completo as criptos aqui, porque com 2 ticadas em computador eu posso comprar cripto em qualquer outro país, negociar em qualquer outro país, colocar esses valores numa carteira, numa wallet, que se assemelha a um pendrive, e negociar isso sem controle algum. Person to person, P2P, sem intermediação do Estado. Exato. Trazendo o criminalista para um problema atual tributário que nós estamos vivendo, estamos acompanhando o momento da reforma tributária, né, em Brasília, a proposta do governo trazida pelo ministro Paulo Guedes, de criar ou de, na verdade, renascer aí a antiga CPMF, o que eles estão chamando aí do imposto digital. Isso, de certa forma, a gente viu no passado uma certa fuga, né? Mas naquela época a tecnologia não era tão avançada e falar em criptomoeda tudo era muito recente. Mas você acredita que o que seria até natural, que realmente vai acontecer aí um momento, uma migração dos recursos para o cenário de criptomoeda em razão da tributação dessas movimentações financeiras? Vamos lá, João. O cenário da reforma tributária é dos mais complicados e confusos dos últimos anos. Na sede, inclusive, do Instituto de Advogados de São Paulo, tem se discutido muito sobre isso, e eu, por óbvio, dou alguns palpites neste cenário específico que você menciona. Apesar da ideia do ministro Paulo Guedes ser inteligente do ponto de vista, bom, hoje em dia as negociações são muito mais postas nos meios eletrônicos, eu tenho muito receio que falte ao governo ou a crença ou a percepção de aumento exponencial que tem as criptomoedas de seduzir transações fora de qualquer tipo de imposto. E isto, por exemplo, se a gente imaginar o que ocorreu no começo desse ano, quando alguns gigantes da informática propuseram, por exemplo, a criação da Libra, que seria uma moeda virtual mundial, e isso sofreu uma resistência fortíssima do governo norte-americano, eu vou perceber que existe campo, sim, para as cripto trabalharem junto ou até, talvez, em algum momento, substituírem diversas moedas fiduciárias. Veja, se eu tenho um imposto de um lado e uma alternativa de compras, e a gente não precisa muito, não estou falando na Europa, estou falando no Brasil, tem diversas lojas que já aceitam cripto. Eu consigo, em São Paulo, comprar apartamentos de alto luxo com criptomoedas, comprar café com criptomoeda, ou comprar qualquer bobagem com criptomoeda. Se isto se mostra uma alternativa a não se pagar impostos, eu vou ter o que já aconteceu, por exemplo, na Argentina, em épocas de superinflação, eu vou ter a concorrência de 2 moedas no mesmo país. O que aí sim é mais maluco, e daí você pode me retrucar. Muito bem, mas o governo vai controlar através das exchanges. Falei, sim, só que se o controle for muito rígido, nada me impede de criar a figura, por exemplo, de um criptomoedeiro, a exemplo que tenho dos doleiros. E daí eu teria, enfim, um caos organizado no país. Me parece que isso tem que ser muito bem pensado. É óbvio que uma leitura econômica mais conservadora vai rejeitar
essa possibilidade. Vai dizer que as criptomoedas são uma ilusão, são uma fraude, só que são uma fraude, se o são, muito bem posta e forte no mundo. Eu tenho bilhões de dólares neste mercado, eu tenho um fortalecimento muito forte, eu tenho mais de 2.000 criptomoedas, não vou nem falar de tantas altcoins por aí, mas eu tenho a Bitcoin, por exemplo, que domina 70% do mercado, 60%, 70% do mercado, e que se estrutura cada vez de forma mais impactante. Nesse momento de crise pandêmica, as duas coisas que estão, os dois bens que estão se valorizando, de um lado temos o ouro, do outro lado as criptos. E provavelmente vamos ter uma escalada ascendente de valores de cripto ao fim deste ano, muito significativa, como se deu em 2016. Deixa eu aproveitar a sua experiência, além de brilhante advogado, presidente da nossa entidade, o Instituto dos Advogados de São Paulo. Nós sabemos que você é professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, e digo que a gente já está passando, né, uma geração para os old schools, né? Queria ouvir de você como é que esse assunto desperta interesse nos jovens, naqueles que virão a se tornar advogados ou, enfim, perseguirão aí a carreira pública. O que você tem visto aí dentro das salas de aula em relação aí às criptomoedas? O que desperta o interesse nos jovens? É muito curioso. Nós temos, em primeiro lugar, essa diferença geracional cada vez é mais marcante em qualquer sala de aula. Vamos lembrar que as cripto têm 10 anos, né? Temos 2009, a inauguração desse novo universo com a Bitcoin, com o Satoshi Nakamoto, e eu tenho tantas moedas se desenvolvendo desde então. Eu tenho um novo mundo criado. Digamos, juventude universitária hoje tem um interesse e uma dinâmica completamente diferente. Eles já estão alfabetizados nisso. Por exemplo, quando eu escrevo um trabalho, vai sair agora um artigo meu, junto com uma professora alemã, sobre o problema penal das criptomoedas. Eu ainda tenho, por um dever de ofício, de fazer um capítulo um pouco introdutório para colocar o tema para colegas que ainda vão tatear a questão. Eu estava ano passado na Europa, numa universidade, dando algumas aulas, fazendo um intercâmbio, e um dos professores falava: Renato, me explique um pouco isso aqui, eu não estou entendendo como funciona. Alguém me perguntou tal coisa, eu não sei. E, de fato, eu preciso ajustar. A molecada, no entanto, tem um desempenho fantástico em relação a isso. E mais, uma crença de que as criptos têm toda a oportunidade, chance e talvez realidade próxima, futura, de dominar qualquer sorte de mercado. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição muito forte e o impacto que a pandemia nos causou. Vamos lembrar que essas reuniões virtuais eram alguma coisa muito distante o ano passado. Hoje em dia nós temos um sem número de aplicativos que propiciam este tipo de encontro virtual. Há 5 meses atrás, eu tinha uma dificuldade de lidar com alguns destes equipamentos. Hoje em dia eu sou obrigado, até por dever de ofício, já que você mencionou que eu tenho vários empregos, um deles, para minha felicidade e orgulho, é ser professor, eu sou obrigado a dar aula olhando para o computador ao invés de interagir com os alunos. Mas me parece que eles têm uma dinâmica muito maior, eles têm uma curiosidade muito maior, e principalmente em saber como o direito, um direito tradicional, mais engessado, mais duro, como é o direito penal, vai trabalhar com os problemas
das criptomoedas daqui para frente, porque eles acham muito difícil a percepção de porque o judiciário vai trabalhar, vai encará-los como criminosos. Certa feita, só para acabar a sua resposta, eu fui fazer um seminário com alguns colegas que eram do mercado cripto. E daí o fulano virava para mim e falava: eu não posso aceitar que um promotor de justiça, um juiz, diga que eu sou criminoso porque eu tenho criptomoeda. Eu posso ter ouro, eu posso ter prata, eu posso ter qualquer commodity, posso ter criptomoeda. Eu falei: perfeitamente. E dizia ele: eu tenho uma faca, mas eu não tenho uma arma que vá matar alguém. Eu falei: muito bem, só queria lembrar ao senhor que provavelmente o Ministério Público, dependendo de onde achar a sua faca, vai prendê-lo sim, porque o senhor vai estar com um instrumento capaz de gerar crime. O mais difícil, e talvez interessante para nós, e eu também chamo você à responsabilidade, porque a área tributária vai ter que trabalhar muito proximamente com as questões das cripto. Inclusive porque agora é obrigatória a declaração das criptomoedas. E veja só que curioso, é obrigatória a declaração das criptos. Eu posso fazer declarações retroativas. Eu posso dizer que eu comprei uma criptomoeda ano passado, que estava num preço bastante inferior, e vou vender ao final desse ano, se eu tiver certo minha previsão futurística, a um preço muito maior. Só nisso eu já tenho uma capacidade de lavar dinheiro muito grande. O direito tributário e o direito penal vão trabalhar para conter isso. Mas, volto a dizer, os jovens ainda não sabem por que esta resistência da old school, segundo você, a lidar com a modernidade que bate na nossa porta. Renato, muito obrigado aí pelo seu tempo, né, pelos seus brilhantes aí apontamentos. Para mim é ter uma aula ouvi-lo, e com certeza ajuda a trazer essa percepção do direito penal para o meu campo, direito tributário, e saber que realmente os profissionais modernos, né, falando aos jovens, têm que ter essa multidisciplinariedade, né, porque as áreas se intercomunicam. Confundem cada vez mais. Acho que o advogado do futuro é o que justamente vai conseguir conversar com as múltiplas áreas. Exato. Agradeço o seu tempo e espero revê-lo em breve, né, em outra oportunidade para conversarmos. Por favor, queria agradecer muitíssimo a iniciativa, o convite, a felicidade de poder estar aqui. Aqueles que nos veem, nos ouvem, não sabem, mas estamos a 100 metros de distância, mas cada qual no seu ambiente fechado, mas esperando que numa próxima oportunidade possamos estar juntos para conversar sobre qualquer dos temas que nos aproximam. Muito obrigado a você, a todo Jordan Cury Advogados e a todos.